Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Hoje nós vamos falar sobre um tema: intimados à intimidade. Intimados à intimidade. O que significa intimar? No dicionário, intimar quer dizer exigir a atuação ou o cumprimento de convocar. Então, é uma ordem. 2. Dar ordem de forma impositiva. 3. Notificar com autoridade. Então, o termo de hoje é intimados à intimidade. Nós somos ordenados, nós somos convocados à intimidade. O que seria, então, o que significa intimidade? A primeira coisa que vem à mente, de forma coloquial, de intimidade é sexo. O relacionamento físico entre a mulher e o homem, o esposo e a esposa. Só que vai muito mais além disso. Não é restrito a isso, coloquialmente é isso, e carrega esse sentido, nada de errado com isso, mas a intimidade vai muito além. A definição que nós temos no dicionário, inclusive no dicionário, intimidade não faz alusão nenhuma a nada em termos de relação sexual, física, nada, não fala nada. Diz assim o dicionário: intimidade, relação muito próxima, amizade, íntima, familiaridade. 2. A vida doméstica e cotidiana. 3. Tratamento um tanto atrevido e provocador. 4. Ambiente onde se tem privacidade, tranquilidade e aconchego. E 5. Desenvoltura no manejo de algo, ou domínio de algo. Você tem uma habilidade, você é muito confortável em ser íntimo com aquele procedimento. Mas enfim, então o que nós podemos extrair disso é que, se você é casado, então nós somos intimados, ordenados, convocados à intimidade. E, só para repetir, já bem frisado, não apenas e tão somente na questão do relacionamento físico, no que diz respeito a sexo, tá? Mas que tipo de intimidade, pastor? Todas as intimidades, em todas as áreas, todos os aspectos da vida. O casal, ele é intimado a ter essa intimidade. Então, eu quero ver primeiro aqui como Deus define intimidade. A gente leu no versículo 24 de Gênesis 2, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, intimidade aqui, como Deus define, é uma carne, ou seja, 2 em 1. Eu não sei qual a idade de vocês, mas quem lembra quando foi lançado aqueles sons, né? Aí era 2 em 1, 3 em 1, quando era rádio, fita. E alguém lembra? Sou eu que sou... Pronto, cheio de velho aqui. Muito bem. Então o que acontece? Nós devemos ser 2 em 1. Ou seja, naquela época tinha 2 em 1, 3 em 1, que eram 3 aparelhos em um só. Não era um toca-disco, toca-fita e um rádio. Não. Era um aparelho que era os 3. Essa é a alusão que está fazendo uma só carne. São 2, mas não são 2. É uma coisa só. Então, a intimidade que Deus está falando é união, unidade, intimidade, uma só carne. Apesar de ser 2, os 2 serão uma carne. Mais tarde vamos ver que o Novo Testamento fala que os 2 serão numa só carne, que é algo bastante interessante. Mas enfim, então uma só carne é 2 em 1, isso acontece deixando e se apegando. Existe o deixar e o se apegar. Deixará seu pai e sua mãe, então você deixa uma unidade familiar e você se apega, você se junta. Então isso está falando sobre o colar, o agarrar, o aderir, que é o significado de apegar. Você colar, você agredir. No que diz respeito à relação física, mais íntima no casamento, aquilo é uma expressão externa. Isso é muito importante a gente entender isso. É uma relação, uma expressão, manifestação externa de algo interno. Recentemente nós falamos sobre o beijo, beijando Deus. Acho que na quarta-feira o tema foi esse, beijando Deus. E o beijo é uma forma externa. Comparamos o louvor. O louvor é uma coisa que nós podemos fazer
externamente. Falando louvor, você pensa em quê? Cantar, hinos, palavras, e essa parte externa. Mas aquela parte externa é apenas uma expressão do interno. Da mesma forma, a relação física do casamento é a parte externa, mas que só tem a sua função de apegar, de colar, quando existe a parte interna no nosso casamento. Então, todo componente externo, quase tudo que tem externo, tem um correspondente interno espiritualmente. Isso é um estudo que não vamos fazer hoje, mas é algo interessante de se fazer. Então, o que acontece hoje em dia quando se tem, podemos chamar de sexo livre? Hoje em dia é promovido, permitido, encorajado, é praticado. Quando o quê? Quando existe a expressão externa da intimidade, mas não tem a parte interna. Quando eu cheguei no Brasil, quase 20 anos atrás, eu pela primeira vez entrei em contato com a expressão ficar. Ficar com alguém, ficante. Eu não entendi ficar como, o que é ficar? E até hoje eu não entendo direito, mas pelo que eu entendo até agora, ficar basicamente é sexo casual. Você não tem nenhum tipo de relacionamento com a pessoa, relacionamento, eu digo, emocional, você não tem nada, não tem compromisso, não tem nada. Simplesmente são duas pessoas possivelmente estranhas que basicamente praticam intimidade física. Ou seja, tem a parte externa, mas não existe nada interno. Tá? Então existe uma falha muito grave, porque a parte física do relacionamento do casal, o sexo, para falar no coloquial, ela precisa ter uma reflexão. Quando existe essa dualidade interna e externa, então a parte íntima cumpre a sua função. E é muito interessante, eu não vou me aprofundar muito, mas no ato sexual existe um componente hormonal que funciona como uma cola, literalmente uma cola. Tá? Depois vocês perguntam lá o doutor, irmão excelentíssimo Manuel, ele vai dar uma aula de hormônios para você. Tá? Mas a oxitocina, por exemplo, é algo que cola, que gruda. É algo que a nível emocional e a nível físico, ele traz uma apegação. Isso é muito importante e tem muito mais detalhes que eu não vou entrar agora nesse momento. Mas o que acontece é que se torna algo desastroso para todo mundo. Por quê? Porque o ato físico, o ato sexual foi criado por Deus com uma função, mas como tudo que Deus faz tem que ser feito dentro dos parâmetros da vontade, do plano dele. E quando a gente foge daquele plano, daquela receita que Deus tem, então tudo se complica. É uma receita, gente. Você pega uma receita de um bolo, você não pode falar, bom, eu não vou usar ovo nem fermento. Bom, em vez de botar farinha, eu vou botar areia. Não vai funcionar. Quando você mudar a receita, o resultado vai mudar. É a mesma coisa aqui também nessa área. Mas Deus define intimidade como um apegar, um ajuntar, um colar. Então, do mesmo jeito que é impossível se apegar de forma completa, sem que haja essa duplicidade, dualidade do interno e o externo. Então, o relacionamento físico externo, que foi dado para unir, para juntar, para colar, sem o componente interno, ele não une, ele não junta, ele não cola. Não acontece isso. E isso explica muito dos relacionamentos falhos e comprometidos que nós temos. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre essa dualidade, apegar. 1 Coríntios 6,15 diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Veja que interessante. Faz um corpo com ela, assim como no casal de ser um corpo, uma só carne. Quem se junta com uma meretriz, se faz o quê? Um só corpo com ela. Se junta com a meretriz, faz-se um corpo com ela. Porque diz, serão dois, uma só carne. E aqui ele faz referência ao que Deus falou, que serão os dois, uma só carne. Continuando. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então veja como esse juntar, está falando de se juntar com o Espírito de Deus na salvação, se faz um, estamos em Cristo,
um só corpo. Do mesmo jeito, quando alguém se junta com uma meretriz, ele se faz um só corpo com ela. E essa palavra meretriz é uma palavra que na raiz dela não está falando sobre algo que é sexualmente impuro. Não é necessariamente alguém que cobra por serviços sexuais ou ganha dinheiro com isso. Não é necessariamente isso. É alguém que está agindo fora dos padrões sexuais de Deus. Tá? Então, o mais interessante, esse verbo aí, se ajunta. O verbo se ajunta. Não sabeis vós o que se ajunta. Esse verbo se ajunta é a palavra grega, veja que interessante, kolau. E kolau vem de um verbo chamado cola. E cola quer dizer cola. Como você cola? Cola. Você passa para colar duas coisas. Pois é, não é interessante. No português, cola vem do grego cola. E aqui se juntar é kolau, que é a conjugação que fala que se ajunta. Ou seja, você se cola. Então, quando Deus fala que o marido e a mulher devem ter intimidade, eles devem ser o quê? Colados. Devem se ajuntar, ser um só, colados. Tá? Então, a definição de Deus de intimidade é estar colado, é estar pegado, é estar ajuntado. Espiritualmente, na salvação, está falando sobre ser um corpo só em Cristo. Estamos em Cristo, somos salvos, colados com Ele. Por isso que não faz sentido alguém falar que perdeu a salvação. Você não perde a salvação, na realidade. Porque você está colado. Tá? Não tem como perder a salvação. No casamento, Deus usa a mesma palavra, só que mais forte. Lá em Efésios 5, que é um capítulo que no final do capítulo trata muito sobre o casamento, Efésios 5:31 fala assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Em Gênesis fala que os dois serão uma carne. Aqui eu acho que fica mais forte quando fala que os dois serão numa carne. Mas ele usa o termo se unirá. Tá? Lá em Efésios 5:31 fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá. Em Gênesis fala juntará, aqui fala unirá. Em Gênesis foi escrito em hebraico, aqui foi escrito em grego, em Efésios. Agora, essa palavra unirá é a palavra proskolau. Então veja bem, é a mesma palavra kolau, de ajuntar. Só que tem pros. Eu acho que foi quarta-feira, eu expliquei a diferença de pró e prós. Pró, nós sabemos, é a favor, na direção. E quando você coloca um S depois, ele intensifica. E aqui, então, essa preposição pró está intensificada. Não é pró-colau, é prós-colau. Ou seja, quando fala aqui que se unirá, ele está realmente enfatizando o fato que estarão prós-colau, estão a favor, está intensificando, está aumentando essa cola que existe. E aqui é falando sobre marido e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá, proscolar a sua mulher e serão dois numa carne. Então aí nós temos essa união que traz, que deve ser tanto interna quanto externa. E por isso que quando nós temos a relação física antes ou fora do casamento, ele traz consequências desastrosas. Por quê? Porque Deus deu o aspecto físico do relacionamento para um determinado fim. Para quê? Para colar, para proscolar, para juntar, para pegar, para fortificar. Mas só quando você usa de forma correta. Vou dar um exemplo. Você pega uma cola. Alguém já leu as instruções de cola, de uma cola? Pois é, todo mundo já sabe usar cola, né? Pois é, o problema é que só que não. Se você vê lá uma cola, antes de reclamar que ela não funcionou, você lê lá, vai dizer: ambas as superfícies devem ser limpas, sem dejetos, poeira, blá, 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 blá. Alguém já nunca leu isso? Pois é, estão aprendendo até como usar cola hoje. O que acontece? Se tem uma superfície que está suja, tem poeira, areia, óleo, alguma substância, quando você passa a cola, e passa a cola aqui também, a cola vai colar o quê? A cola vai colar as superfícies? Não, a cola vai colar o que está lá em cima da superfície. Os dejetos.
aquela substância. Aí quando a cola não cola, você fala, eita, a cola fuleira, presta não. Não, simplesmente a cola não foi usada como deveria ser usada. Da mesma forma, quando o aspecto físico do casamento não é executado, feito, cumprido, obedecido, as instruções, ele não cola direito. Não cola. Mas o problema não é com a cola. O problema é que não foi seguido as instruções. Então, no casamento, sem intimidade externa e interna, muito importante. Porque o interno e o externo, eles completam. Não pode só haver um aspecto, tem os dois aspectos. Então, em todas as áreas do casamento serão enfraquecidos e comprometidos. Tá? Então, a intimidade é unir, é juntar, é aderir, é colar, como disse aqui, serão os dois numa carne. Tudo isso para dizer o quê? Para definir como Deus define intimidade. É um colar, é um juntar. Tá? É os dois num só. Tá? Ficar literalmente inseparáveis e entrelaçados, assim por dizer. Então isso é como Deus define a intimidade. Agora vamos ver o porquê Deus ordenou. Veja bem, Deus ordenou, Deus nos intimou, nos ordenou a intimidade. Vamos lá para Gênesis 2 e versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, Deus ordenou essa intimidade para o homem e, obviamente, para a mulher, porque essa intimidade é juntar. Você não pode se juntar se só tem um lado, tem que ter dois lados. Você colar, você cola um lado, você cola o outro. Cola uma coisa, cola a outra. Então, quando ele falou que não é bom que o homem esteja só, ele está se referindo ao homem e ao outro, vou usar o termo humano aqui. Se referia a Adão, o primeiro humano, que era homem, mas digamos humano, mas não era bom que o humano, homem, fosse só. Então Deus já sabia que esse humano, no caso um homem, estaria incompleto. E precisaria de algo para o quê? Para se ajuntar. Aí o homem estaria então completo. Então, não era uma coisa boa nem para o homem para a mulher, que era melhor para ele e para ela, para um completar o outro. As diferenças que existem entre o homem e a mulher são tão profundas que mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado entrar no mundo, Deus já sabia que precisariam um do outro. Lá em Gênesis 2,18, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, isso foi antes da queda. Foi antes da queda. Então, antes que entrasse o pecado no mundo, antes que Adão perdesse sua inocência, assim por dizer, Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Antes do pecado. Isso não foi algo que não foi devido ao pecado do homem, aí o homem precisou. Não. O homem já precisava de um complemento mesmo antes. Gênesis 2:22, a gente vê quando Deus trouxe Eva para Adão. Da costela que o Senhor Deus tirou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Versículo 23. E disse a Adão, essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque por conta do homem foi tomada. Então, mesmo antes, a gente vê que isso aconteceu. A queda aconteceu em Gênesis 3, e a criação do homem e da mulher, e dessa, não é bom que estejam só, aconteceu tudo no capítulo 2 de Gênesis. Então foi antes que já tinha essa necessidade. Então, a intimidade é necessária no casamento, tanto internamente quanto externamente, e por isso essa necessidade que a Bíblia nos ensina que não se deve privar um do outro. Lá em 1 Coríntios 7, que é um capítulo que trata todo sobre o casamento, diz assim no versículo 7, do versículo 5 de Coríntios 7, 1 Coríntios 7, não vos priveis um ao outro. O contexto do versículo 5 está falando sobre o relacionamento físico, o externo. Que o homem e a mulher, um não deve privar o outro desse aspecto físico. O contexto é o aspecto físico. Se a gente lê os versículos anteriores ao 5, vou ler o 3 e o 4, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Então, de modo geral,
que está falando especificamente sobre essa privação de intimidade externa, mas de modo geral, não se deve privar também da intimidade interna. Aí você fala, pastor, o que seria intimidade interna? A intimidade interna seria quando todos os aspectos da vida do casal está unida, entrelaçada. Então, por exemplo, um saber aonde o outro está, estava ou vai estar. Ah, ela quer me controlar, ou ele quer me controlar. Não, sabe o que é isso? É intimidade. Intimidade é você ligar para o seu marido, para sua esposa e falar, bem tá onde? Não cobrando, mas você precisa saber tá onde. Por quê? Não, só saber. Eu tô em tal lugar, não é prestando conta, explicando, não é isso, é intimidade. Não é para cair também algo meio doentio, né? Cada 5 minutos, e agora tá onde? E agora? E agora? E agora? Não, não é isso. Mas você saber, tá? Por exemplo, alguém deveria perguntar, irmão André, a Manuela tá onde? Rapaz, não sei onde é que ela tá. Há 3 dias que eu não vejo a cara dela. Eu tô exagerando. Tá entendendo? O casal deve saber aonde o outro está, ou deveria estar. Ah, não, isso é intromissão na minha vida. Não, não é, isso é intimidade, gente. Entendeu? Isso é intimidade. Financeiramente, os dois devem saber o que está acontecendo. Só tem uma cabeça financeira e deve ser o marido. Marido, você não é bom com finanças, então delegue para sua esposa. Se você for irresponsável, você não tem habilidades financeiras, delegue para a esposa. Não há nada de errado com isso. Mas entenda, quem delega pode desdelegar. Ah, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, deve haver uma transparência. Essa história de celular. Ah, mas se você não sabe minha senha, eu sei a senha dela, eu toco meu telefone, Rania, atenda aqui meu telefone, veja aí quem é. Ah, chequei no WhatsApp, respondo. Por quê? Porque é uma transparência. Não. Ah, não. Isso é violação de privacidade. Quer privacidade? Então não case. Case. Tá, eu não sei aqui quem tem uma senha que é escondido, eu não sei, também não quero saber. Mas não deve ser isso. Não deve ser assim, deve ser uma total... Sabe o que é isso? É intimidade, isso é intimidade. Intimidade é você poder falar qualquer coisa e a outra parte ouvir qualquer coisa. E não, isso não me interessa. Ou como diz o meu neto muitas vezes, silêncio, vovô. Deve haver uma intimidade. Você compartilhar tudo. Nada está fora. Deve haver quanto mais compartilhamento. Agora, aí que vem o problema. Muitas vezes você fala, não estou interessado. Pois é. Quanto menos interessado, você está o quê? Você está ficando menos íntimo. Você deve conhecer o seu esposo, a sua esposa intimamente, do ponto de vista de saber o que ela gosta, o que ele gosta, o que não gosta, o que irrita, o que não irrita. Então tudo isso faz parte da intimidade. Agora entenda, essa intimidade traz certas intrusões. Se você sabe o que irrita a pessoa, se você quer irritar a pessoa, é muito fácil ir lá e apertar o botão, falar a palavra, dizer aquilo. Tem um monte de gente assim, ó, né? Uhum. Pois bem, eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou vendo tudo. Tô ligado aqui, mas veja bem. Então é preciso, e por isso que Deus ordenou para que haja essa cola. E quanto mais intimidade, mais cola. Quanto menos intimidade, menos transparência, adivinha o quê? Menos cola. Menos o quê? Menos ajuntar-se. Menos uma só carne. Então essa intimidade é justamente a cola. Mas não só apenas a intimidade física, mas a externa, mas a intimidade interna, sentimental, intelectual, pessoal, onde existe esse compartilhamento, essa fusão de interesses e compartilhamento. E isso é cola. Tá? Enfim, vamos para Mateus 19, versículo 6, e vamos ver a intimação, a intimidade.
Mantendo em mente o que nós lemos lá em 1 Coríntios 7, não vos priveis um ao outro. O que é se privar? Se privar é tirar a intimidade. É de alguma forma diminuir, tirar, privar. Tá? Ali falando sobre intimidade externa, física, mas nos referindo à intimidade de modo geral. Enfim, Mateus 19,6. Assim não são mais dois, mas uma só carne, porquanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Interessante que aqui fala uma só carne, que fala dessa intimidade, fala sobre o que Deus ajuntou, também fala dessa uma só carne, aí fala, não os separe. O que é o oposto de juntar? Separar. O separar é o descolar. Separar é desintimidar. Desintimidade, eu acabei de criar uma nova palavra, vejam só. Então, uma vez unidos, nós não devemos nos desunir. Intimidade é unidade. Intimidade é colar, é aderir, é pegar. E o separar é justamente o oposto, é o desfazer dessa intimidade, é o desfazer dessa união, é retirar a cola, se podemos usar esse termo. E é desde aqui no versículo 6 que nós lemos, não o separe o homem. Então veja bem, uma só carne, colado, ajuntado. Quem vai separar? O homem. Quem é o homem? Nós. Nós fizemos uma escolha de casar com o nosso cônjuge. Muito bem, então Deus juntou, Deus falou, ok, está juntado. Agora o homem não separe. Aqui também está falando sobre separar, retirar a intimidade. Que intimidade? Aquela que eu falei, de não ter essa transparência, essa fusão dos dois. Não deve haver essa separação. Ninguém deve desunir ou desintimar o casamento. Não deve haver quebra ou comprometimento de intimidade. Intimidade de comunicação, de fazer parte um do outro, dos planos do outro, do dia a dia do outro, do apegamento. E existem coisas que vão querer separar. Existem coisas que vão desintimar, que vão desjuntar, descolar o casamento. Por exemplo, quando você se apega a outras coisas. Se você começar a se apegar mais ao seu trabalho do que a sua esposa, algo vai acontecer. Se você começar a se apegar mais com amizades, trabalho, compromete o apegamento com quem deveria estar sendo apegado. O nosso trabalho, ou amizades, ou hobbies, ou o que seja, nunca deve ter mais da nossa intimidade do que o nosso esposo ou nossa esposa. E quando o nosso trabalho se torna mais íntimo para nós, mais importante, mais parte de nós do que o nosso esposo, nossa esposa, é um problema. Nós estamos fazendo o quê? Estamos separando. E Deus fala que o homem não deve separar isso. E nem a mulher. Ali o homem, vamos usar o ser humano, tá? Nenhum humano deve separar aquele apegamento. O que mais pode trazer desunião? Preocupação. O problema número 1 dos casamentos, finanças. Por quê? Porque é horrível. Você tem um problema financeiro, é horrível. Você perde o juízo e aquilo vai te sugar e vai te separar. Por isso que o motivo principal dos problemas no casamento é finanças, porque aquilo realmente desapega, desjunta, causa muito atrito, muita confusão. Então você tem preocupação financeira, problemas de modo geral, conflitos no trabalho, na família, enfim, conflitos. Tudo isso vai trazer um despegamento. Eu vou além, distrações, até mesmo distrações boas. Como assim distrações boas, pastor? Bom, tem distração ruim. Eu vou sair, eu vou com meus amigos, passar uma semana fora com meus amigos. Isso não é distração boa. Mas se a distração for o seu filho, então eu devo ignorar o meu filho? Não. Mas entenda, Adão e Eva só foram ter filhos, nós não sabemos o tempo que passou até nascer os primeiros filhos, não sabemos. Mas lembre-se, Adão e Eva eram um casal perfeito, íntegro, modelo até a queda.
e não tinham filhos. Lembrando que Deus falou, multiplique, enche, tenham filhos. Mas a queda ocorreu antes de que viesse algum filho. Então a prioridade no casamento não são os filhos. Não quer dizer que devemos então relegá-los ao... Não, claro que é a responsabilidade dos pais cuidar, zelar, educar, alimentar, enfim. Tem, mas a coisa mais importante é o seu marido, a sua esposa. Qualquer coisa fora disso é uma distração. Então, evidentemente, existe uma questão de equilíbrio, mas tem distrações boas. O trabalho não é ruim, mas pode se tornar uma distração errada se fugir do equilíbrio. Mas já, então não vou trabalhar, vou viver do sol, não uma planta, vou só tomar sol. Não, temos que trabalhar. A Bíblia fala que o trabalho é bom, algo que... Mas não ao ponto de estar descolando o seu casamento. Também é importante. Aí tem também desinteresse, egoísmo, apatia. Isso tudo descola, porque na realidade a pessoa egoísta só cola com ele mesmo, né? Só pensa em si, quer saber de si. Mas enfim, então é preciso sabedoria para equilibrar tudo. Não é questão de sair excluindo, vou excluir o trabalho, excluir meus filhos, excluir... Não é excluir, é equilibrar, ter equilíbrio. Ter equilíbrio, tanto externo quanto interno, em todas as áreas da nossa vida, porque uma intimidade apoia a outra. É importante saber disso. Então Deus nos ordena, Deus nos intima, Deus nos chama à intimidade plena, completa. Agora, nos seus termos, nas suas condições. O mundo traz uma intimidade, tanto interna quanto externa, mas é errada. É contrária aos planos de Deus. E essa intimidade do mundo é vazia e ela enfraquece e ela compromete o casamento. Como todo fogo do mundo, é aquele fogo de palha. No começo dá muita luz, muito calor, mas daqui a pouco apaga. Por isso que tantos relacionamentos mundanos é justamente isso, é fogo de palha. O momento é uma... não sei viver sem, daqui a pouco não posso ver a cara, não posso ouvir o nome da pessoa. Por quê? É fogo de palha. Por quê? Não está dentro do plano de Deus. Então, quando é feito nos moldes de Deus, a intimidade plena fortalece e abençoa o nosso casamento.